também a gente lida com pacientes graves, e esses pacientes graves, às vezes, eles têm sequela, e a gente lida com pacientes que não vão ter a recuperação funcional por completa. E aí fica, né? Qual é o critério de alta? Ele está totalmente recuperado? Mas e aí, esse paciente teve alguma coisa grave, e aí ele vai ficar com sequela, então é bem difícil realmente. Então, o Uhum. que que a gente coloca ali, né? Então, primeira coisa, que não só para como critério de alta, como critério ali de avaliações e reavaliações que a gente tem que estar fazendo constantemente. Se para aquele meu paciente, meu foco é recuperar a amplitude de movimento, tem uma fratura de joelho, a amplitude de movimento dele está ruim, e eu preciso recuperar, eu tenho que estar avaliando toda vez que ele vem para eu entender como é que isso está evoluindo, se está estagnando, se o endfeel é flexível, se é duro, porque isso vai começar a me dar resposta de prognóstico. Nosso paciente está estagnando em relação ao quadro dele. Se ele está, né? Então, a parte de amplitude de movimento não é o pior, o que é mesmo a contração da musculatura. Então, como é que ele está respondendo e como é que ele está utilizando essa musculatura aí para o dia a dia. Uhum. E a gente sempre utilizar critérios de avaliação mesmo com relacionado à atividade, à participação também. Então, às vezes, né, também tem um outro artigo que é bem bacana, que ele coloca que se eu medir amplitude de movimento e força manual, eu não consigo realmente estabelecer um critério de que se esse paciente está evoluindo ou não, porque às vezes estagna nesses dois itens, mas ele consegue evoluir em vários outros itens relacionados à sua atividade, à sua participação. E se a gente não usa essas ferramentas, a gente não consegue ser capaz de mensurar isso, né? Então, primeiro, a gente tem que utilizar isso na nossa rotina, porque se a gente percebe que o paciente não está usando, a gente está jogando o tempo do paciente o nosso fora, porque a gente está ganhando ADM, a gente está ganhando força, mas ele não está reproduzindo isso no dia a dia, e isso não vai trazer ali a resposta que a gente quer em relação à função. E aí, segundo, porque a gente também tem que estabelecer, né, um critério, chegou à alta, chegou ao limite, né, desse paciente. Então, utilizar esses scores. Qual score eu posso utilizar? Isso vai depender da idade do paciente, lógico, e das demandas, né, dele. E algumas vezes a gente subestima demais. Eu não posso utilizar um time up and go só para um paciente, que eu utilizo para um paciente que é ótimo, paciente de fratura proximal de fêmur, mas eu não posso usar para uma fratura diafisária de fêmur. Aquilo, ele às vezes vai fazer um time up and go, mas vai estar, quando eu vou aplicar o LEFS nele, que é o questionário, né, de função, ele vai estar com o LEFS baixo. Nossa, mas ele estava com time up and go bom. Aí eu vou fazer os testes de sentar da cadeira por 5 vezes ou 30 segundos e esse paciente vai bem. Então ele está ótimo. Só que aí esse paciente ele está usando mais a demanda do membro contralateral do que aquele membro. Então, como Uhum. que eu posso otimizar isso? Eu tenho que fazer o teste de sentar e levantar por 5 vezes ou 30 segundos unilateral. E Sim. muitas vezes o paciente não, quando a gente vai ver, o paciente nunca nem fez o tratamento fisioterapêutico como exercício, um sentar e levantar unilateral. E aí você quer Uhum. que ele melhore a força do quadríceps, né, fazendo cadeira extensora, aí o que for, né? Mas aí você não está colocando para que ele realmente aumente a demanda nessa função. Mas quando que ele vai sentar e levantar, né, unilateral e tal? Em várias situações para um paciente jovem, que às vezes tem que se levantar do chão e às vezes ele não tem capacidade de levantar sem a ajuda das mãos ou mesmo se segurar, né? Então, é um outro teste, por exemplo, aquele teste no qual o paciente está em pé, vai sentar no chão, e aí a gente vê se ele tem habilidade de fazer isso, né, com a ajuda do joelho ou da mão, precisa se agarrar, ou se consegue fazer, né, e voltar, né, para a posição em pé. Então, são essas demandas também, subida e descida de degrau. Então, a gente tem que adequar para todas essas tarefas que parece que são bobas, né, ou que nem sempre são tão usuais, mas a gente não consegue, às vezes, realmente avaliar de uma forma adequada aquele membro. Então, Uhum. eu tenho que colocar essas capacidades, mas aí, às vezes, eu quero então, eu vou pensar no. Aí vem o oposto. Então, eu quero pensar no hope test, né? Não, mas esse paciente nem é esportista, ou ele nem está na hora ainda. Mas aí, às vezes, então, parece que tem esse gap,
né, de uma coisa que subavalia ou de uma coisa que vai avaliar demais, e aí acaba não captando realmente a funcionalidade desse paciente. Então, a gente tem que pensar em estratégias. Não é fácil, porque não tem na literatura, a gente também, é um outro trabalho que a gente está fazendo por agora, é isso, esse levantamento de quais são os melhores testes, tanto de questionários de autorrelato, mas Hum. testes de performance física, que a gente consegue captar melhor, né, a funcionalidade desses pacientes que sofrem fraturas, tá? E algumas vezes esse paciente ele vai estagnar, não vai conseguir fazer várias dessas funções e a gente tem que perceber, a partir do momento que eu avalio e detecto isso, eu tento com abordagens, né, centrada ali na necessidade do paciente. E aí, depois de algum tempo, eu estabeleço essa reavaliação. E aí, esse paciente não tem, né, uma melhora, aí eu começo a perceber de que esse paciente realmente possa estar estagnado e possa estar realmente com uma sequela, e a gente vai tentar adaptar a sequela dele para habilitá-lo para novas atividades aí.